Olá, boa tarde, bom sábado. A gente atualiza agora as últimas notícias do Brasil e do mundo neste 22 de agosto. E a gente já começa falando de eleições. Primeira semana de campanha oficial e o presidente Lula cumpriu a agenda hoje no Rio de Janeiro e disse que o Brasil não tem preferência entre Estados Unidos e China nas parcerias de exploração de terras raras. Lula também afirmou que a inteligência artificial, a IA, terá um papel importante na disputa eleitoral deste ano. E o nosso repórter, o Kleber Rodrigues, acompanhou e tem os detalhes ao vivo. Kleber, depois de uma conversa telefônica com Donald Trump, é um aceno do presidente Lula para tentar melhorar a relação com o presidente do país mais poderoso do mundo? Tudo indica que sim, viu, Uribe? Pelo menos esse foi o discurso do candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ótima sexta-feira para você, Uribe. Aliás, sábado para você, Uribe, também ótimo dia para quem nos acompanha. Nós falamos ao vivo aqui do estádio Moça Bonita, em Bangu, na zona oeste da capital fluminense, onde há pouco Luiz Inácio Lula da Silva participou, portanto, dessa primeira agenda petista na campanha à reeleição neste ano. Durante o discurso, Lula falou justamente sobre os minerais críticos e terras raras, essa disputa por esses dois tópicos. Disse que o Brasil defende diferentes opiniões, mas que precisa manter o controle sobre suas próprias riquezas. O presidente afirmou também que o Brasil está entre os países com as maiores reservas de minerais críticos e terras raras. Segundo Lula, essa riqueza pode ser um passaporte para o futuro da sociedade brasileira. O candidato à reeleição também citou a disputa por inteligência artificial. Disse que Estados Unidos e China concentram hoje a maior tecnologia do mundo quando se fala de IA. Citou, por exemplo, criticou a questão do uso de deepfakes envolvendo IA e disse que o Brasil precisa investir também nessa tecnologia. Aqui Lula participou com aliados como os candidatos ao Senado, Pedro Paulo do PSD e Benedita da Silva do PT. Eu volto contigo, Uribe. Obrigado, Kleber, pelas informações. A gente não vai sair do Rio de Janeiro, porque também hoje o candidato à presidência pelo PL, o Flávio Bolsonaro, cumpriu a agenda e voltou a defender uma política mais dura de combate às facções criminosas. Um dia depois de dizer que o país está em guerra contra o crime organizado, o primogênito Jair Bolsonaro defendeu a redução da maioridade penal em casos de estupro. A Rafaela Cascardo acompanhou a agenda e tem as informações. Flávio Bolsonaro participou do lançamento da campanha de Douglas Ruas ao governo do estado. O evento aconteceu aqui no Maracanãzinho, na zona norte do Rio, mesmo ginásio que recebeu em 2022 a convenção que oficializou a campanha de Jair Bolsonaro à reeleição. Ao longo de seu discurso, Flávio Bolsonaro defendeu a castração química para abusadores, disse que vai garantir Bolsa Família para quem precisa, mas que essa deve ser a primeira medida do estado e não a última. Ele ainda prometeu o programa Minha Primeira Empresa para ajudar empreendedores a abrirem negócios. Daqui, Flávio Bolsonaro seguiu direto para o interior de São Paulo, onde na noite deste sábado participa da festa do Peão de Barretos, com uma tentativa aí de mostrar força de sua campanha junto ao agronegócio. Jair Bolsonaro também já fez campanha na festa. A expectativa é de que Flávio esteja acompanhado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, e dos candidatos ao Senado, Guilherme Derrite e André do Prado. E também é esperada a presença do deputado federal por Minas Gerais, Nicolas Ferreira. Agora, com Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas vai ser completamente diferente. Com Bolsonaro e Ruas, a gente vai classificar PCC, Comando Vermelho e Milícia como grupos terroristas. Esses caras vão mofar na cadeia ou vão ser neutralizados pela nossa polícia se enfrentarem. O bandido vai ser tirado de circulação, em pé ou deitado, porque quem tem que andar sem medo na rua somos nós, que as ruas são nossas.
Falamos da agenda de Lula e Flávio e agora vamos ver os compromissos de campanha dos outros candidatos à presidência da República que estão entre os mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, esteve em eventos de lançamento de campanha de deputados do PSD no interior de São Paulo, PSD, partido de Caiado. Já Renan Santos, do Missão, cumpriu a agenda no estado de São Paulo. Ele participou do lançamento do Marco da Desfavelização durante um evento na capital paulista. Já o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema do Novo, também esteve na cidade de São Paulo. Ele se reuniu com aposentados vítimas do golpe do INSS. E vamos falar um pouquinho de pesquisa eleitoral, porque ontem à noite o Datafolha foi divulgado pelo jornal Folha de São Paulo. E o cenário aponta no primeiro turno que Lula lidera as intenções de voto. Lula aparece com 39% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro com 33% das intenções de voto. E aí, empate técnico, Ronaldo Caiado com 5%, Renan Santos com 4%, Romeu Zema com 3%, Augusto Cury registra 2%, Samara Martins e Rui Costa Pimenta 1% cada. Edmilson Costa e Wilson Grassi também registram 1% cada. Clariana Barão e Hertz Dias não pontuaram. Brancos, nulos e nenhum somam 6%, enquanto 4% não sabem. Já no cenário de um eventual segundo turno entre Lula e Flávio, o presidente mantém a liderança. Vamos ver. Lula aparece à frente com 47% das intenções de voto, enquanto Flávio soma 43%. Lembrando, são 2 pontos percentuais para mais ou para menos, empate técnico no limite da margem de erro. 9% votariam em branco, nulo ou em nenhum dos nomes. Outros 2% não sabem. O levantamento ainda analisou o índice de rejeição dos candidatos, o que nessa altura do campeonato é muito importante, porque você vê ali até que ponto existe um teto para crescimento das candidaturas. Flávio Bolsonaro aparece como o mais rejeitado. Vamos aos números. 46% rejeitam Flávio, 45% rejeitam Lula, se a gente for levar em consideração a margem de erro, o empate técnico. Depois vem Pablo Marçal, que teve a candidatura ali questionada pela Justiça Eleitoral. Ele é rejeitado por 22%. Romeu Zema aparece com 16%. Renan Santos e Ronaldo Caiado são igualmente rejeitados por 14% cada. 13% rejeitam Rui Costa Pimenta. 10% rejeitam Samara Martins. Edmilson Costa também é rejeitado por 10%. 9% rejeitam Clariana Barão. Jailson Grassi e Hertz Dias são rejeitados por 8% cada. Augusto Cury é rejeitado por 8%. Já 2% dizem que rejeitam todos, são os revoltados, e não votariam em nenhum. E 2% não rejeitam nenhum e poderiam votar em qualquer um. 2% não sabem. Ainda sobre o Datafolha, os eleitores também foram questionados se aprovam ou desaprovam o trabalho do presidente Lula. Vamos aos números. 50% desaprovam o desempenho do presidente à frente do Palácio do Planalto. 47% aprovam. Levando em consideração a margem de erro, a gente tem empate técnico. Outros 3% não sabem. Em um último recorte, o Datafolha trouxe as intenções de voto em um eventual segundo turno de Flávio e Lula, mas entre as mulheres. Por que é importante olhar para as mulheres? Porque elas são a maioria da população brasileira e fazem parte do eleitorado moderado que pode definir uma eleição. Lula lidera nas mulheres com 51%. Já Flávio aparece com 38%. 9% das eleitoras votariam em branco ou nulo. 2% não sabem. A pesquisa Datafolha ouviu 2.058 eleitores de todo o país entre os dias 18 e 20 de agosto. Margem de erro, como eu trouxe durante a nossa análise, é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo jornal Folha de São Paulo e pelo Grupo Globo e, como prevê a legislação eleitoral, está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Pedro Venceslau, nosso analista de política, seja bem-vindo ao CNN Agora. Explica pra gente, Pedro, esse resultado,
ele sinaliza o que daqui para frente? Lembrando, nós tivemos uma semana muito difícil para Luiz Inácio Lula da Silva com o escândalo do Marcola e do Lulinha. É uma notícia positiva que não tenha caído nas intenções de voto, mas ainda assim é um sinal de alerta para as futuras pesquisas eleitorais. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. Olha, antes da divulgação do Datafolha, o clima no PT era de apreensão e no PL era de expectativa, porque as pesquisas internas, os chamados trackings da pré-campanha, ou melhor, da campanha do presidente Lula, apontavam não um derretimento do petista, mas uma recomposição de parte do eleitorado do Flávio Bolsonaro. Era aquele eleitor mais independente, que é conservador, mas estava começando a dar escuta para o presidente Lula, estava começando a escutar o que o presidente estava falando, porque se sentia desconfortável depois das revelações da relação de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro no âmbito do caso Dark Horse. Então, a sequência de desgastes do presidente Lula, o inquérito envolvendo Lulinha, os 3 inquéritos, na verdade, as revelações da relação do Marcola, chefe de gabinete, com a lobista Roberta Luxinger, tudo isso deixou o PT num estado de alerta com um sinal amarelo. Isso porque as pesquisas qualitativas, aquelas que escutam o que tem a dizer o eleitor, também apontavam muito desconforto e o tema da corrupção na ordem do dia. Aí chega a pesquisa que mostra que uma estagnação completa, não houve mudança no cenário. Mas, apesar disso, tanto o PT quanto o PL devem mudar as estratégias e, no caso do PT, eles devem antecipar a ofensiva contra o Flávio para colocar pelo menos o caso Dark Horse em pé de igualdade com o caso do INSS. É a eleição, infelizmente, do debate da corrupção. E a gente tem visto pouquíssimas propostas sendo discutidas, ainda mais num cenário bem pessimista, né, Pedro? Da ausência de Lula e Flávio no primeiro debate da TV Bandeirantes. É um prejuízo para nós, brasileiros, e para a democracia como um todo. Pedro, obrigado. Você volta daqui a pouquinho. Vamos olhar um pouquinho para o cenário internacional, porque os Estados Unidos e o Canadá não conseguiram chegar a um acordo e Washington anunciou tarifas de 50% sobre alguns produtos canadenses. Em resposta, o Canadá suspendeu as negociações comerciais e anunciou retaliações. Quem tem os detalhes para a gente é a nossa correspondente Priscila Asbeck, ao vivo de Nova York. A gente bem falou disso, Priscila Asbeck, durante essa semana. O premier canadense falou até em guerra comercial. Trump esperava ganhar alguma coisa dos canadenses para retirar a tarifa, mas os canadenses não fizeram sinalizações aos Estados Unidos. Exatamente, Libe. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Em um discurso do primeiro-ministro do Canadá, agora há pouco numa coletiva de imprensa, muito parecido, inclusive, com o discurso adotado pelo governo brasileiro em defesa da soberania nacional. Ele que disse que tentou negociar com os Estados Unidos, mas que não pode aceitar o que os Estados Unidos ofereceram e que não dará aos Estados Unidos o que eles pediram. Lembrando que os Estados Unidos estão impondo uma tarifa de 50% a cerca de 20 bilhões de dólares em produtos canadenses. Durante a semana houve aquele adiamento para que essas tarifas entrassem em vigor. Na terça-feira, quando Donald Trump falou que havia um acordo que estava apenas sujeito à finalização de documentos, Mark Carney tinha sido mais cauteloso, dizendo que eles tinham avançado bastante, mas que ainda havia muito trabalho a ser feito. E agora, como já era temido, esse acordo não aconteceu. Isso já aconteceu também em outros momentos, quando Donald Trump fala que um acordo está praticamente finalizado, mas a outra parte não necessariamente concorda. E aí Mark Carney falou que não estava preparado para prejudicar as principais indústrias canadenses, que ele decidiu de forma relutante suspender as negociações, mas porque sabe que as empresas, mas porque sabe que esse não era o melhor caminho para os interesses do Canadá e que ele está agindo no melhor interesse do Canadá. Ele já tinha falado que vai retaliar dólar por dólar e, inclusive, falou que os Estados Unidos fizeram exigências de que o Canadá não fizesse acordo com outros países, questões que eram inaceitáveis para os canadenses. Eu volto com você, Uribe. Obrigado, Priscila Asbeck, pelas informações. A Priscila Asbeck volta mais tarde. Essas foram as principais notícias desse momento. Você fica agora com Viagem Gastronomia com a Daniela Filomeno, que ela embarcou para a Hungria e mostra as belezas do país. Eu volto daqui a pouquinho em uma edição um pouco mais extensa das notícias do Brasil e do mundo. Até já!